Beleza. Vocês podem puxar o Mechanical Model que tem aqui nessa aba de Component Systems aqui, porque daí a gente já pode mexer e puxar a geometria e fazer a malha. E depois a gente vai acabar puxando também o de análise modal para fazer a análise modal deles. Senão a gente poderia pegar só esse aqui, ó, que é o Mesh, para a gente fazer só a malha mesmo. Mas daí você... Talvez eu acho que até com o Mesh a gente consegue, mas enfim. Puxa ele aí, vem aqui, botão direito em Geometry, importar geometria. E aquela lá que eu mandei para vocês no WhatsApp. E pode dar 2 cliques no model aqui que ele já vai abrir. O mecânico. Quando vocês tiverem conseguido abrir, dá uma avisada aí, por favor. E foi, velho. Aqui deu bom. Beleza. Tá. Eu acho que não tem muito o que falar sobre malha, né? Eu acho que vocês já entenderam um pouco, mais ou menos, de só fazendo aqueles lá, mas basicamente são os elementos, a gente vai gerar os nossos elementos finitos, né? E dependendo da nossa análise, a gente vai querer fazer isso de formas diferentes, às vezes fazer alguma coisa mais refinada, alguma coisa menos refinada. Quanto mais refinado, mais vai ser o nosso tempo de cálculo, mas geralmente também vai ser melhor os nossos resultados. Então, um negócio que é muito importante é que tipo, não tem malha melhor ou pior sempre, assim. Então vai ser de caso para caso. Tipo, uma malha boa em uma situação pode não ser tão boa em outra. Por exemplo, a gente foi fazer um primeiro teste de uma simulação que estava Urbano e o professor também lá. A gente pegou e fez uma malha bem não tão densa assim, só para a gente simular na hora, assim. Acabou que eu acho que deu bom, se eu não me engano. Mas enfim, daí conforme a gente vai necessitando, a gente pode ir deixando essa malha mais densa, um pouco mais complexa. E para fazer isso a gente tem que saber algumas ferramentas, pelo menos aqui no ANSYS tem algumas ferramentas para a gente fazer isso. Então, se a gente clicar aqui em Mesh, que é a nossa malha, a gente pode simplesmente clicar com o botão direito aqui e vir Generate Mesh. Ele já vai criar uma malha padrão para a gente. Essa malha padrão, primeiro falar quais são os dispositivos que a gente tem aqui de malha global, que vocês estão vendo também, que é o Display, Default, Sizing, Quality, Inflation, Advanced Statistics. A gente vai usar mais o Sizing, eu acho que vai ser mais o Sizing. Tem alguma outra coisa de Quality também que a gente vai ver. A gente vai ver as coisas pelas estatísticas de malha também. Enfim, começando pelo Default, que é o que eu ia falar agora. Se você clica aqui no Physics Preference, no Default, a gente vê que está como Mechanical, porque no Workbench a gente puxou aqui um modelo mecânico. Se vocês clicarem na setinha, vocês podem ver que tem vários padrões diferentes para cada tipo de análise. Eu botei aqui um cartãozinho com quais são os diferentes tipos de padrão que vem para os diferentes tipos de malha. E geralmente funcionam até bem esses padrões aí. Mas muitas vezes a gente tem que mudar uma coisa ou outra. Mas o padrão que vem no ANSYS já é bem tranquilo. Se eu não me engano, no Solid, para quem simula no Solid, não tem muito como mudar as coisas. É meio que como se fosse o padrão que a gente usa no ANSYS. Mas também não é tão ruim, pelo pouco que eu simulei no Solid também. Depois disso, das nossas preferências físicas, a gente tem a ordem do nosso elemento.
Se a gente colocar como program controlled, se eu não me engano, ele usa o... Aqui, ó, ele usa o... Não lembro qual que ele vai usar. Eu acho que depende, mas enfim, a gente pode analisar isso clicando aqui em nós, a gente seleciona os nós e a gente vê onde que estão sendo formados esses nós. Se os nós estão sendo formados no meio do elemento, a gente tem um elemento quadrático. Se for só nas pontas, é um elemento linear. Isso que é, esse daqui, no caso da esquerda, é um elemento linear, esse daqui da direita é um elemento quadrático. O que isso vai implicar na nossa simulação? Se for um elemento linear, a interpolação aqui entre um e outro é feito como se fosse uma reta. Já nesse quadrático aqui, é como se fosse feito uma equação de segundo grau, a interpolação entre um elemento e outro. Então, se a gente for fazer um estudo que, por exemplo, vai ter uma geometria muito complexa, ou vai ser feita ela vai tender a fletir essa carga, por exemplo, se a gente tiver uma força, a gente tiver aqui fixado, a gente tiver uma força muito grande aqui, isso estiver tendendo a fletir para cá. É bom a gente usar elemento quadrático, porque... Porra, é difícil de explicar. Pera, deixa eu ver se eu consigo explicar de algum jeito. Imagina que a gente tem os nossos elementos assim. Se a gente tem os nós só nas pontas, ele vai fazer tudo por linhas. Então vai ficar, apesar de que se a gente tender para o infinito isso ficar parecendo uma curva, vai acabar ficando meio que dessa forma. Agora, se a gente usa elementos quadráticos, a gente vai ter uma curva mais suave. Então, os nossos resultados vão acabar sendo melhor. E a gente acaba precisando usar menos elementos, apesar de ter mais nós, e ter um resultado tão bom quanto. Isso talvez eu acho que o professor até manje mais, não sei se quer fazer algum adendo sobre. Não, na verdade não. Então tranquilo. Vamos... Eu acho que você explicou, deu pra entender. É que eu acho meio complicadinho e para explicar é um pouco pior ainda. Não, na verdade é a ordem da aproximação também tem a ver com isso. Né? Aquele quanto P, maior, né? Isso, quanto maior a ordem ou o grau, melhor. Uhum. Mais rápido chega, né, na solução, é isso? Ou não? Não necessariamente, ela fica melhor representada. Pode crer. É como se você pensa você quer aproximar uma curva, se for aproximar uma curva com uma reta, vai ter um certo erro, né? Uhum. Aí se você usar um polinômio, fica melhor. Pode crer. Beleza, então. Valeu, professor. Nada. Oi. Linear. Sim, porque a simulação é feita pela quantidade de nós, né? Então, vamos colocar aqui quadrático e gerar a nossa malha. A gente vai ter 5.200 nós aproximadamente. Se eu mudar para linear aqui, deve cair para menos de 2.000, eu acho. Menos de 1.000 nós. Então, vai ser um pouco mais demorado, só que dependendo do que a gente for simular, é necessário. Ou a gente vai ter resultados melhores, mais próximos da realidade com essa análise quadrática. Eu não sei se eu falei mais rápido. Se eu falei mais rápido, eu acho que eu estava meio errado. É que tipo, eu acho que usaria menos... Você pode acabar usando menos elementos. Por conta disso de ter mais nossa, exato. A gente pode usar menos elementos para gerar uma curva tão boa quanto. Ou até melhor do que usando elementos lineares. Ordem de elemento linear, na real. De nada, mas isso do tempo é muito relativo também, tipo, é muito de caso para caso, eu acho.
E falar bem a real que análise estática, se você for fazer análise estática, é muito difícil você achar uma que demore muito. Tipo, a não ser que você faça alguma coisa meio absurda. Como próximo a gente tem o nosso tamanho de elemento, que é o tamanho médio de elemento que ele vai tentar gerar. Como padrão aqui a gente tem, se eu não me engano, é uma função da... Se você pega o seu elemento, deixa eu clicar no meu elemento, não. Se você clica na sua geometria, eu não estou conseguindo... Ah, tá, agora eu consigo. É uma função dessa diagonal da sua geometria. Essa diagonal aqui. Uma função dessa diagonal aqui, mas eu não lembro exatamente o que é que ele toma como padrão. Mas a gente pode mudar de qualquer forma. Vamos colocar, por exemplo, aqui... sei lá, 5 milímetros, mais ou menos. A gente observar aqui, é para ter aproximadamente 5 milímetros essa face aqui, ó. Essa aresta, na verdade. Continuando, a gente tem a aba que é um pouco mais complexa aqui, e a gente vai usar bastante também, que é essa de sizing. A primeira coisa que a gente vê nessa aba de sizing aqui é o adaptative sizing, que a gente pode colocar como sim ou não, dependendo de qual opção a gente escolher, a gente vai ter opções diferentes embaixo para a gente mudar. Você consegue resultados parecidos com ambos, mas dependendo do caso, é melhor um, melhor outro, daí você vai vendo. Eu geralmente uso com adaptative sizing, que eu acho mais simples, às vezes. A primeira coisa que a gente tem é a resolução, que vai ser basicamente a distribuição dos elementos da nossa malha. Vai de 0 até 7, se eu não me engano. Vamos ver. 0 até... se você tenta por mais que 7, ele vai para 7. Se você quiser resetar para o teu padrão, você coloca -1, e daí ele vem para o padrão. Por exemplo, a gente está no padrão aqui em 2. Se eu extrapolar isso aqui para 7, a gente provavelmente vai ver uma malha muito mais densa. No momento, a gente tem 2.500 elementos. Se essa malha for gerada com uma resolução de 7 aqui, vai para 3.600. Se a gente for mudando outras coisas, essa resolução vai assumindo meio que valores diferentes. Não sei, é meio estranho. Tipo, se o nosso penangle aqui tiver diferente, a resolução trabalha de uma forma diferente. É meio estranho, mas enfim, quanto maior sua resolução, mais densa vai ser sua malha, geralmente. A gente tem o nosso de feature size aqui, que é basicamente quando... Às vezes a gente trabalha com uma malha muito refinada, nem sempre só quando trabalha com uma malha muito refinada, mas geralmente é quando tem uma malha mais refinada assim, a gente acaba ficando com os elementos meio deformados. Então, esse de feature size aqui, ele pega esses elementos muito pequenos e muito deformados e ele transforma ele em outros tipos de elemento. Então aqui a gente pode colocar um tamanho de elemento que a malha vai acabar deformando para a gente ficar com elementos melhores. Vou mudar um pouco o nosso tamanho de elemento para eu tentar mostrar o que eu quero dizer com isso aqui. Vamos supor esses elementos aqui, ó, dessa base. Tem em média 1 milímetro. Vamos ver. Provavelmente se eu colocar 1,5 aqui, vai sumir esses elementos aqui da base. Geralmente não é para esse tipo de coisa que a gente usa, mas quando for fuçando mais na malha, provavelmente fica mais fácil de entender. Ó, dá para ver que ele deforma e transforma num elemento um pouco diferente. Um elemento mais simplificado, na verdade. E maior também. Eu acho mais fácil a gente falar primeiro desse Span Angle Center e depois falar do Transition, porque eu acho mais fácil de correlacionar um com o outro dessa forma.
Então, esse Span Angle Center, eu botei uma imagenzinha aqui, é basicamente esse ângulo alfa aqui que a gente tem. Então, a gente tem entre Coarse, Medium e Fine, né, que seria de 91 a 60 graus, 75 a 24 e 36 a 12. Então, se a gente escolher o Fine, por exemplo, a gente vai ter nessas regiões aqui em que nós temos curva, uma curva muito mais detalhada, uma malha muito mais detalhada nessas regiões. Então, se a gente muda para Fine lá, a gente consegue perceber que nessas regiões aqui, a gente acaba tendo uma malha bem mais refinada. Se ele vai para qualquer região, tipo arredondado? Qualquer região que tenha curva, exato. Tipo, ali naquele pezinho do negócio, ele, tipo, tem um filete, né, mais ou menos, 3D ali. E ele refina aquilo ali também ou é só a extremidade? Esse filetinho aqui, né, você tá falando? Isso. Mano, eu tenho quase certeza que sim, eu creio que sim. Dá pra ver que as extremidades estão bem refinadinhas, né? Mas Sim, também... as extremidades estão bem, mas não me parece que refinou tanto aqui, né? Mas eu tenho quase certeza que sim, Urbano. Quando a gente tirar o Adaptative Sizing, dá para ver melhor porque a gente consegue controlar melhor esse ângulo. Então, ele já faz um pouco isso, né? Mas daí, tipo, a gente tira a prova real disso. Mas eu tenho quase certeza que sim. Pode crer. E agora falando do transition aqui, que a gente tem o fast e o slow, seria a transição entre os elementos menores para os maiores. Então, no slow, no lento, seria uma transição mais suave, e no fast seria uma transição mais abrupta. Então, por exemplo, a gente está com quase 35 mil elementos aqui. Se a gente mudar para... É que é difícil de perceber visualmente, mas se a gente mudar aqui para slow, provavelmente a gente vai ter mais ou bem mais do que 35 mil elementos nessa malha. Eu não sei se visualmente fica muito diferente, mas dos nossos 35 mil a gente já veio para 230 mil elementos. Só da gente mudar essa nossa forma de transição de um elemento para o outro. Você craqueou 19? Não craquei não, aqui tipo, você pode fazer a malha com quantos elementos você quiser. Pode ser até no Student. Eu acho que ninguém tá tendo problema com isso, na real. Mas você pode fazer a malha, só que você não pode simular ela. Entendi. Mas a malha pode ser feita tanto na licença estudantil quanto na comercial, né? Temos mais uma coisinha aqui. Initial Size Seed. Isso daqui é legal de mostrar vendo esse círculozinho aqui. Vou voltar para o padrão aqui para ver se fica mais fácil de ver. Gera malha. Quando a gente coloca esse tamanho de elemento como padrão, que eu falei lá que é uma função da diagonal, a gente pode escolher se isso acontece na nossa montagem ou na nossa peça. Então, se minha malha quiser carregar aí, vai dar para mostrar. É que eu dei uma sacaneada também, né? Eu esqueci de tirar as coisas aqui. Tá, provavelmente agora a gente vai ter uma malha bem menos densa do que a gente estava tendo. Tá, aí tá de saca também. Um pouquinho mais denso para ver se dá para ver melhor. Ok. Aqui a gente está como assembly. Assembly é a montagem, né? Então, basicamente, esse nosso tamanho do elemento está sendo gerado baseado nessa diagonal aqui que a gente tem, da peça inteira. Agora, se a gente muda isso para parte, os nossos elementos dessa região aqui vão ser baseados nessa diagonal do que a gente está vendo. Agora, os elementos do círculo vão ser baseados... Do círculo não, desse cilindro,
vão ser baseados nessa diagonal aqui do cilindro também. Então, provavelmente, agora a gente vai ter elementos nesse corpo daqui em verde, tão refinados quanto estão agora, e nesse cilindro aqui agora eles vão estar mais refinados. É bom habilitar geralmente isso quando a gente tem peças diferentes que precisam de tipos diferentes de refinamento. A gente tem uma peça muito pequena em uma montagem grande. Eu acho que é bem, não fácil de entender, mas bem intuitivo. Principalmente se vocês forem simular alguma coisa, começarem a simular, é bem intuitivo isso. Agora vamos para esses mesmos passos, só que sem a parte do Adaptative Sizing. A primeira opção que a gente tem é Growth Rate, então é a taxa de crescimento entre um elemento e outro. 1,85 é o quê? Cresce 85% a mais de um elemento para o outro. Quando a gente desliga esse Adaptative Sizing, a gente tem um pouco mais de controle das coisas que a gente faz, mas é um pouco menos intuitivo, mas a gente acaba tendo um pouquinho mais de controle. Só que são basicamente as mesmas funções. Só que agora os nossos dados imputados são um pouco diferentes. A forma que é imputada é um pouco diferente. A gente tem então o nosso Growth Rate. Aqui está como 1,85, só que se você clica está 0. Se você põe 0 é porque vai para o padrão, que é 1,85. Max Size seria o nosso tamanho máximo de elemento, é bem claro isso. Mesh Defeaturing é a mesma coisa do anterior que foi mostrado, então, sei lá, botar 1,5 aqui. Provavelmente a gente vai ter o mesmo resultado aqui, nas nossas bordinhas. Que acabam virando elementos bem mais simples, bem mais simplificados, que varia muito do... Eu acho que isso não vale a pena eu ficar falando toda hora. Vocês já entenderam que varia muito do que a gente quer. Nem sempre isso é bom, nem sempre isso é ruim. Ok, Capture Curvature é a mesma coisa praticamente desse nosso Span Angle Center, só que a gente dá o ângulo, a gente escolhe o nosso ângulo aqui. Então, o padrão vem como 70 graus. Vamos colocar uns 25 para a gente testar aquilo que o Urbano perguntou. Isso aqui vai dar errado porque eu esqueci de tirar o Mesh Defeaturing. Não deu errado, deu certo. Vai dar na mesma, né? Aí, Urbano, que você tinha perguntado se essa face também é influenciada. Então, sim. Só que é mais fácil de ver quando a gente não está usando Adaptative Sizing, porque a gente tem mais controle sobre isso. O que poderia ter sido feito também é uma malha local aqui, né? Mas você está ligado, eu acho que o resto do povo não sabe o que é, mas por enquanto, a gente vai ver hoje também malha local. Tipo, fazer um sizing aqui, um trem assim. Entendi, velho. Ficou bonitinho, velho. Fica bom. Ele refina bem nesses lugares que é os piores, né? Sim. Tipo, nesse caso. E esse Factor Proximity aqui também, que eu vou mostrar agora, é um que eu não usava muito, mas que ele faz um negocinho legal. Vamos colocar aqui pro Yes. A gente pode mudar aqui entre faces e arestas, faces ou só arestas. O que ele vai fazer é basicamente essas partes, por exemplo, que tem essa face com essa face aqui, ele vai refinar essa região. Essa região mais ou menos aqui, assim. E isso dependendo do caso é bom, porque, por exemplo, a gente tem essa peça parafusada. Então a gente tem suportes fixos aqui em todas as regiões. E a gente aplica uma força, por exemplo, aqui. Provavelmente as partes que vão sofrer mais esforço são essas daqui.
Então é bom que a gente tenha uma malha bem refinada nessas partes. Então a gente pode usar esse Capture Proximity. Quanto maior for esse número aqui, maior a quantidade de elementos que a gente vai ter entre os nossos contornos aqui. Esse número, se eu não me engano, vai de 0 até 100. Se você tenta colocar mais que isso, 1 até 100. Isso, de 1 até 100. Você tenta colocar mais, ele vai para 100. Vou colocar 20 aqui. Provavelmente 20 vai ser até demais. Mas vamos ver no que dá. Se começar a demorar muito, eu diminuo esse valor. Deixa eu diminuir isso, porque, se eu não me engano, ele vai pegar também, por exemplo, essa face com essa aqui. Então, daí ele vai tentar colocar 20, pelo menos 20 elementos nesse nosso vão, que acho que acaba sendo muita coisa. Ok. Ó, como fica bem mais refinado nessas regiões onde seriam mais frágeis, talvez. Onde a gente tem menos material, na verdade. Que são regiões que se encontram face com face ou aresta com aresta. Enfim, eu acho que de sizing é isso. Tem algumas formas da gente tentar ver quão boa tá a nossa malha. Aqui, qualidade de malha. Eu sempre vejo esse valor de skillness aqui. Eu não lembro qual que é a tradução de skillness. Eu acho que é, tipo, alguma coisa tipo deformação, se eu não me engano. Mas eu esqueci a palavra certinho. Mas basicamente é quão... Distorção, eu acho. Distorção, isso. Distorção é bem melhor. Distorção. E quão distorcido é o nosso elemento de acordo com o elemento mais... Isso para elementos tetraédricos. Para elementos hexaédricos é a mesma coisa. Se a gente ver aqui em Mesh Metrics... suave, Urbano. Tá. Mano, deu uma travada nervosa, mas beleza, voltou já. Voltou. Sabe se perdeu alguma coisa? Mano, ficou uns 5 segundos. Os tetraédricos eu não entendi o que você estava falando. Tá. Beleza, valeu. Tava um pouco antes. Se for um elemento tetraédrico, por exemplo, com um tetraedro com equilátero, o nosso skillness vai ser 0. Quanto mais próximo de 1, maior o grau de deformação desse nossos tetraedros. Isso para a malha tetraédrica. Para a malha hexaédrica, daí é a mesma coisa. Com hexaedros, enfim. Aqui em Mesh Metrics, a gente pode checar essa nossa skillness. Vindo aqui, skillness. E a gente consegue analisar. Ó, tipo, por exemplo, esses são os nossos elementos entre 0 e 0,13. Entre 0,13 e 0,25. Então, aqui entre 0,05 e 0,75 até dá pra gente trabalhar bem. Agora, se a gente tiver muitos elementos que estejam nessa faixa aqui, entre 0,75 e 0,88,
ou muito próximas de 1, por exemplo, a gente já acaba tendo várias singularidades, assim, em algumas regiões. Eu acho que eu não tenho aqui, se eu tiver eu mostro para vocês, mas eu estava simulando um negócio lá com o espiado do Baja, e por eu estar com a versão estudantil, tinha umas regiões que estava dando umas tensões muito concentradas e que aparentemente não tinha muito a ver. Então, o que eu fiz foi, tipo, retirar um pouco, deixar a malha um pouco menos densa em outras regiões e deixar ela um pouco mais densa naquela região que estava dando uns resultados que eu não esperava, para ver se ficava um pouco mais condizente com o que a gente estava esperando. Mas o que você fez aí depois que você clicou no Skillness? Que não foi, não. Aparece esse negócio para você aqui? Aparece esses gráficos? Esses gráficos? Esse pedacinho de bar, você fala? Não, tá aparecendo um... Tá escrito Controls, tem uns gráficos tipo iguais, assim. Se você clica em cada eixo do gráfico, em cada eixo não, em cada... Esqueci o nome disso aqui. Um negocinho vermelho. Tá aparecendo os elementos aí? Tá nada, peraí, deixa eu tentar mexer aqui. Às vezes é por causa da versão. Que a tua é 19.2, né? Isso eu tô ligado que para estática geralmente dá umas singularidades. Para CFD, aí o professor pode até me ajudar um pouco de novo. Eu já ouvi dizer que às vezes você vai fazendo um efeito de bola de neve com os teus erros em CFD, caso você tenha umas malhas uns elementos muito ruins, assim, mas eu não tenho certeza disso. Não faço tanta análise de CFD também. Na verdade, acho que os critérios de qualidade de malha são mais ou menos os mesmos. Mas é isso aí, se sua malha não está boa o suficiente, você pode inserir erros ali que depois o método do MEC não vai conseguir trabalhar bem, e isso pode estragar a sua solução, inclusive em todo o domínio, não só naquela região. Pode crer. É bastante importante esses critérios de qualidade de malha. Na verdade, eu não trabalho tanto com malha assim, não uso tanto isso porque minhas malhas são mais simples. Tipo de... A gente fez no Scilab, igual quando a gente faz no Scilab de Transcal, assim, uns negócios assim que você faz? É como se fosse uma malha retangular. Exato. O método que eu uso, ele trata os contornos de uma forma diferente, então a malha ela pode ser bem simples. Pode crer. Mas essa parte de geração de malha, principalmente para malha não estruturada, né, que é o caso, é bastante importante observar esses critérios de qualidade para CFD e também para análise para essa que você vai fazer, né? É importante você ter passado por isso. Que às vezes dá uns erros e, tipo, eu quando eu não sabia disso, dava uns erros e eu não entendia porque parecia que tava tão... Parece que tipo, você clica para gerar a malha, pede para gerar a malha, parece que todos os problemas estão resolvidos, né? Só que não. Mas é isso aí, bacana. Eu acho que você queria que eu faça mais alguma coisa? Não, só sei que sabe, professor. É o que eu falei, quanto mais vocês participarem, todo mundo, principalmente aí, você que manja dessa parte aí, vocês podem ir comentando o que quiser. Não, acho que você falou bacana do Skillness, né? E do elemento, né? Se ele ficar muito diferente do esperado, vai dar problema. Então, tem que avaliar. Esses programas e softwares comerciais, é um pouco mais difícil você errar tanto assim na geração de malha, porque ele já calcula esses parâmetros de qualidade, né? E você pede para ele dar uma corrigida, ele corrige. Então, é um pouco mais seguro que se fosse fazer uma malha sozinha. Né? Sim. Mas mesmo assim tem que tomar cuidado com esses parâmetros que você chamou atenção. Hein? Não sei se acho que precisa falar mais alguma coisa. Acho que tranquilo, né?
Só passar uns outros. Claro que se você for falar só de geração de malha, você pega aí vários dias só pra falar disso, né? Com certeza. Mas eu acho que não tem necessidade não para isso que, né, vocês estão planejando aqui, acho que tá tranquilo. Beleza, então. Continuar agora com um pouco de malha local. Não fiz slidezinho de... não, fiz slide de malha local. Tá, eu fiz um meio porco. Mentira, eu nem fiz. Eu só copiei aqui e esqueci de mudar. Mas enfim. Falar um pouco de malha local também, que é bem de boa. Se a gente clicar aqui com o botão direito e vir inserir, a gente consegue ver todo... Isso daqui é o que eu digo por malha local, que é o que a gente vai fazer que está fora dessa nossa malha geral aqui, ou global, que seriam esses nossos 6, 7 quadradinhos aqui. Então, e a malha local, ela meio que tem um grau de prioridade em relação à global. Então, o que eu fizer na local vai ser priorizado em relação à nossa malha global. Primeiro, os métodos, né? Aqui, como padrão, a gente tem um método de tetraedro. Então, vamos mostrar os métodos que a gente tem aqui. Escolher esse meu corpo aqui como geometria. Se eu colocar em automático, ele já vai para tetraédrica. Como o próprio nome diz, a malha tetraédrica vai formar uma malha composta de tetraedros. Eu vou tirar esses outros parâmetros aqui de sizing para não ficar muito... Deixar tudo no padrão. Senão demora muito para a gente calcular essas malhas aqui. Se a gente mudar para hexaédrico, ou hexdominant, porque não é bem hexaédrico, ele vai tentar sempre gerar hexaédricos, mas em algumas regiões ele acaba não conseguindo gerar uma malha hexaédrica. Que negócio feio. Tá. Deixa eu ver. Onde que coloca essa malha local? Botão direito aqui em Mesh, inserir método. Daí o primeiro? Isso, primeiro. Saquei. Aí escolhe geometria. Daí você escolhe tua geometria e aqui embaixo você escolhe teu método. O que ele deu de mensagem de erro? Tá. Provavelmente ficou feião desse jeito porque o tamanho de elemento aqui deve estar muito pequeno. Mas enfim, não era para ter ficado tão feio. Deixa eu ver. Tá com 5 milímetros, vou botar uns... Fala, Busato. Mano, eu lembro desse sem querer a mão, velho. Eu tava procurando o que era o barulho. Não, relaxa, relaxa. Em aula, velho. Foi muito sem querer. Foi com esse barulhinho aí, né? Relaxa, tranquilo aqui. Se a gente coloca um tamanho um pouco mais reduzido de elemento, a gente consegue ver como fica bonitinho, assim, geralmente essas malhas hexagonais. Só que em regiões, por exemplo, como essa face daqui, ela acaba não ficando tão legal quanto a tetraédrica também. Mas aqui a gente pode... Aqui sendo malha quadrática, provavelmente os nossos nós vão estar em regiões bem tranquilinhas aqui. Mas, enfim, geralmente em placa plana, por exemplo, se fossem regiões diferentes, se fosse um corpo só essa parte daqui, outro corpo essa parte de cima, provavelmente seria bem mais legal a gente trabalhar com uma malha hexagonal nessa região aqui. Só que daí complica um pouco mais nessas regiões aqui em que a gente encontra um corpo com o outro. Na verdade é o mesmo corpo, uma geometria com a outra. Ok. Essa sweep aqui, se eu não me engano, vai dar errado aqui. Eu vou mostrar no cilindro. Basicamente o que ele vai pegar é um
um padrão de malha e fazer a varredura sobre o corpo inteiro. Então, eu espero que dê errado nesse corpo aqui. Cara, não era pra dar tão errado também. Tomara que não crash. Tá, não crashou, tá tudo bem. Se eu trocar a geometria, ao invés desse corpo aqui, por esse outro corpo no nosso método, provavelmente a gente vai ter um resultado um pouco mais certo agora. Que pelo menos não dê erro. Vou esconder esse meu corpo aqui para mostrar para vocês. Ó, basicamente o que ele faz é pegar esse mesmo padrão aqui, que vocês estão vendo nessa face, está sendo varrido através do corpo inteiro. Se vocês quiserem ver isso um pouco melhor, aqui em Home, Section Plane, a gente pode cortar aqui. Dá para observar aqui bem o que está acontecendo. Dá para ver que tipo, não é só na face, mas é no corpo inteiro que isso está acontecendo. Quem fez isso talvez esteja desesperado porque não está conseguindo ver a peça inteira agora, mas é só vir aqui ó, embaixo, onde tem Details, Section Planes, você pode excluir eles. Ops. Não estou conseguindo excluir. Aí. Beleza, o que mais que a gente tem? Se alguém se perder nos comandos aí, dá um salve. Eu sinceramente não me lembro o que Multizone faz. Lembrei. Multizone faz basicamente a mesma coisa que o sweep, só que ele vai tentar fazer isso com elementos hexaédricos. Então, a mesma coisa. Mesma malha de um lado do que para o outro. A única coisa que vai mudar, quer dizer, a única coisa que vai mudar do nosso outro método lá é que agora a nossa malha é hexaédrica. Isso é muito... Às vezes eu estou falando aqui, vocês esquecem, eu também esqueço muito disso. E às vezes eu tenho que relembrar. Qualquer região que vocês... Região não. Qualquer dessas abas que vocês clicarem aqui, mas principalmente quando vocês vêm aqui para inserir, por exemplo, alguma coisa, você passa o mouse por cima, ele dá um resuminho do que cada coisa faz. E se você apertar F1, por exemplo, se eu apertar F1 aqui em Mesh, vocês podem apertar aí, ele vai me levar lá para o site do ANSYS. Eu não vou apertar que eu já estou com ele aberto aqui, ó. Aqui, ó. Por exemplo, ele vai levar para cá. E daí você quer saber alguma coisa de... Esse daqui é para malha global, mas poderia ser para malha local. Aqui, ó, Local Mesh Controls. Tem um aqui só de métodos. Tem como você baixar esse PDF aqui inteiro, só que é um negócio absurdo de grande. Então, eu não recomendo não. É só clicar F1. Eu não sei se quem tem craqueado dá alguma coisa, mas quem está com a versão estudantil aí, qualquer dúvida que tiver, é só clica em cima, aperta F1 e ele já te leva para a biblioteca da ANSYS, que não é uma explicação tão assim detalhada também, mas é bem resumidinho. Ô, Busato, por acaso você conseguiu fazer esse rolê todo aí com os métodos? Mano, deu certo aqui, velho, pra um... Sério? Mano, eu tentei inserir os métodos e é bem mais limitado do que esse que aparece aí do Acosta. Mas você o não meu... tem todos esses aqui? Não, aparece pouca coisa, velho. Só aparece Geometry Selection, aparece Definition e, tipo, algumas coisinhas. Tipo, você consegue mudar de tetraedro automático, aí Mas vai pro sweep. É que muda Aí- para multizone. Se você mudar para multizone, que aparece esse monte de coisa. Ah, deixa eu ver, peraí. Eu não mudei pro multizone. Eu tava no Dependendo sweep. do método que você estiver usando, ele te dá opções diferentes. Ah, Só que, tipo, agora apareceu, na verdade, velho. Tem coisa. É um pouquinho diferente só, mas, tipo, dá pra fazer sim. Eu que tava fazendo errado. aliás, no multizone dá para mudar de hexaédrico e prismático ou só prismático. Top. E se eu não me engano, o multizone com prismático acaba virando sweep. Esse cartesiano aqui, ele basicamente vai tentar fazer elementos
todos iguais, com base em algum dos eixos, se eu não me engano é algo assim. Então, eu acho que o que a gente espera aqui vai ser... Eu acho que vai dar errado, mas enfim. Eu acho que vai aparecer um monte de quadrado junto. Ah, não deu errado não, que bonitinho que ficou. Mas enfim, o que ele tenta fazer são vários elementos iguais, seguindo a nossa face inteira aqui do corpo. Eu tô achando que isso aqui deu mais certo do que deveria, porque a gente tá usando elementos quadráticos, mas eu não tenho certeza. Se mudar para linear, provavelmente vai ficar um pouco mais feio. Ah não, não muda o elemento, só muda os nós mesmo. Tá bom, eu acho que a gente só tem mais um tipo de método aqui, mas esse método aqui é muito nada a ver. E falar bem a verdade que eu não sei direito como é que ele funciona. E também ele não funciona com Adaptative Sizing ligado, tem várias restrições. Então eu não acho que vale a pena falar dele não. Falar de algumas outras coisinhas que são um pouco importantes também, e daí chega de falar de malha, né? Depois de método a gente tem sizing aqui. Isso daqui é bem legal, muito, muito importante. Por exemplo, eu tô com essa malha meio porca aqui que eu fiz. Então esses meus círculos aqui, vocês podem ver que eles estão tudo meio, sei lá, hexagonais. Então eu posso usar o sizing aqui para mudar a quantidade de elementos que eu tenho em um círculo desses, por exemplo. Eu posso clicar aqui na aresta, fazer por face primeiro. Clicar aqui nessa face de dentro, aplicar essa geometria e colocar o tamanho do elemento para 1 milímetro. Se eu gerar essa malha, você consegue ver que fica um círculo pelo menos decente. Apesar dos elementos por fora aqui estarem meio zoadinhos, a gente conseguiu um círculo mais bonitinho, pelo menos. Essa mesma ferramenta de sizing pode ser usada para aresta também. Então, vou pegar essa aresta aqui, por exemplo. Seleção por aresta aqui. Eu expliquei isso aqui para vocês, né? Esses cubinhos aqui de cima. Se eu não expliquei, perdão. Explicou. Expliquei? Então tá tranquilo. Ferramenta de seleção por aresta aqui, aplicar. E aqui no tipo a gente pode escolher tanto o tamanho do elemento, e ele já mostra a quantidade de elementos e a distribuição que a gente vai ter deles. Ou a gente pode escolher também por número de divisões ou esfera de influência. Número de divisões e tamanho de elemento é a mesma coisa. Só que, quer dizer, a mesma coisa não. Dá no mesmo resultado. Eu gosto de usar número de divisões, geralmente, porque é um pouco mais visual. Só que você pode trabalhar pelo tamanho do nosso elemento também. Então, se eu coloco 50 aqui nessa aresta, na hora que eu gerar essa malha, ele vai fazer os 50 elementos aqui. Se eu colocar aqui como soft, ele vai tentar fazer os 50. Se o meu behavior aqui for hard, ele vai forçar a malha a fazer esses 50. Provavelmente já está com 50 aí, porque não é tão apertado. A gente também tem esse bias aqui. Bias é tendência, linha de tendência. Tem tradução melhor, mas você clicando aqui já dá para ver mais ou menos o que ele faz. Por exemplo, esse primeiro aqui. Vamos colocar como fator aqui 20, por exemplo. Esse fator, eu não sei o que é esse fator. Eu não sei tipo, qual que é até quanto ele vai. Eu geralmente vou testando. Enfim, dá para entender mais ou menos o que ele faz, né? Nós temos vários tipos de bias aqui, dependendo de qual a gente escolher, ele vai formar os elementos de forma diferente. Por exemplo, esse aqui é muito mais refinado na esquerda do que na direita. Aliás, Urbano, dá pra gente usar isso daqui na nossa trailing edge lá do... velho, eu usei bastante isso aí quando eu simulava as 3D. Eu acho que vai ficar bem legalzinho.
Eu não usava esse bias aí não, velho. Usava só o edge side. Mas dá pra fazer Ah, não, também. não. Acho que é Eu top. digo, eu tô falando de usar, tipo, ele com bias pra quanto mais próximo da, da traseira lá. Como que é o nome? Que não é trailing edge, como que é em português? Board de fuga. Board de fuga, obrigado. Mais próximo do board de fuga, mais elementos a gente vai ter. Eu acho que é um jeito legalzinho da gente otimizar aquilo. Só não posso esquecer. Ah, dá pra gente colocar o... Pera. Ah, nossa. Tá, isso daqui eu acabei de descobrir. Deixa eu testar um negocinho. Ou não. Tá, não funciona não. Não sei por que tem que aplicar, mas eu acho que aqui ele acaba gerando o contrário. Que foi feito, aparentemente. Ele só faz o contrário. Ou não. Não sei, nunca tinha usado isso aí. Achei divertido. O que mais que a gente tem de malha local? Tem refinement aqui. Se eu não me engano, ele vai de 1 a 3. Deixa eu ver. Eu acho que ele aceita quebrado. Não aceita quebrado. Mas seria basicamente meio que um resolution, só que ele vai refinar. Se eu não me engano, esse 2 é tipo 2 vezes mais refinado, 3 vezes mais refinado. Enfim, quanto maior for esse nosso grau de refinamento, mais refinado vai ficar nossa malha. Esse face meshing aqui, para geometria 3D não é muito legal de usar, talvez dê para mostrar alguma coisa para geometria 2D se for fazer. Se a gente for fazer alguma coisa em CFD, talvez a gente use ele. Esse pint aqui é basicamente a mesma coisa que a gente viu lá na malha global, essa parte de mesh de featuring aqui, que ele vai deformar a região que a gente escolher. Então, por exemplo, se eu escolho... A gente tem que escolher duas regiões, e daí ele aplica essa nossa... Não é bem uma malha local, é mais uma... Não sei se ele tem o nome aqui. Não sei se... Enfim, ele aplica esse nosso pint aqui. Vamos colocar a tolerância como 1.2 milímetros. E provavelmente a gente vai ter o mesmo resultado que a gente tinha ou parecido. Tá. Não foi muito legal. Deixa eu tirar esse refinamento. Não, talvez esteja muito alto nosso pint. Era pra gente ter o mesmo resultado que a gente tem mais ou menos com a pint controlzinho. A tolerância era muito pequena. Estranho. Tá. Era pra gente ter o mesmo resultado. Aí. Ou pelo menos parecido. Eu acho que eu tava usando uma tolerância muito pequena e daí, tipo, ele basicamente não ia conseguir fazer nada ali, ele ia tirar tudo. O que mais que a gente tem aqui de malha local? É esse inflation aqui. É o último e ele é muito importante para CFD. Principalmente quando a gente vai fazer... A gente vai estudar o fluido perto de paredes, assim, que a gente quer uma malha bem refinadinha. Então, a gente acaba usando isso aí para entender como é que é o comportamento do nosso fluido em regiões próximas à parede, assim. Deixa eu esconder esse corpo aqui. Por exemplo, eu vou aplicar nessa face aqui. Ah, não. Pera. Primeiro eu escolho meu corpinho. Meu corpo. Minha região aqui. Quantas camadas vai ter de máximo? Ele gera uma malha aqui em volta. Obviamente que a minha malha
geral tá meio porca, então ficou um pouco porco esse inflation aqui, mas a gente vai usar isso daqui em CFD. Faltou um sizing que eu esqueci de mostrar para vocês, que é aquele lá de esfera de influência, que em algumas situações específicas ele é muito, muito bom. Eu tenho usado bastante ele. Por exemplo, vamos pegar essa face aqui, inserir sizing, e se a gente colocar aqui como esfera de influência, ele vai primeiro pedir onde que vai estar o centro da esfera. E ele vai para o nosso centro de coordenada aqui. Então a gente cria uma coordenada nova, inserir sistema de coordenada, vamos escolher a nossa face como geometria, ele vai criar um sistema de coordenada nessa nossa face. Vou mudar o nome aqui para centro esfera, não muda nada esse nome. Aqui no nosso Sphere Center, então centro esfera, a gente escolhe o raio dessa nossa esfera, vamos ver, 2 milímetros, por aí, 3 milímetros, e os elementos ali dentro vão ter 0,2 milímetros. Se eu clicar aqui para gerar, dá para ver que na nossa face, nessa região aqui onde está a nossa esfera de influência, foram criados os elementos desse nosso tamanho. Isso pode ser feito também para o corpo inteiro. Aplicar. Provavelmente se eu rodar aqui, não vai dar certo para o corpo inteiro por causa do tipo de malha que a gente está usando. Vamos ver. Fazer uma seção aqui. Ó, dá para ver que ele não funcionou para o corpo. Mas é por conta do tipo de malha que a gente está usando. Se eu mudar aqui para... Ai, meu Deus. Vou ter que mudar na mão. Vou colocar aqui como tetraédrica. Provavelmente vai funcionar. Espero muito que funcione. Aí, funcionou. Dá para ver bem a esfera aqui, né? E eu acho que de malha é mais ou menos isso. Não sei se ficou alguma dúvida para alguém. É meio chato essa parte de malha, porque a gente não está simulando nada, né? Mas se tem uma das coisas que eu tenho que admitir que foi sábio do Alexandre ter falado é que fazer uma malha bem feita é muito importante. Que tipo, o tempo que você gasta fazendo uma malha boa não é tempo perdido, porque você garante que você vai ter resultados bons. E se tua malha for porca, você pode ter a simulação bonitinha, mas você não tem garantia nenhuma de que aquilo está certo ou errado. Tem alguns estudos de convergência de malha, se eu não me engano, que chama, que... Já vejo, Pedro. Tem alguns estudos de convergência de malha que é tipo ver qual que é a diferença que vai ter nos teus resultados de acordo com quão refinada a tua malha. Se eu não me engano, é esse o nome. Deixa eu ver se tem algum gráfico aqui, por exemplo. O módulo de elasticidade do concreto em função do número de elementos. Então, chega numa parte que o número de elementos começa a ser cada vez mais... Esqueci a palavra. Ele influencia menos. Aqui, ó. Isso daqui é até melhor. Chega uma hora que a gente vai estar calculando mais coisa para ter o mesmo resultado. Então, é legal fazer esse estudo. Eu nunca fiz ele bonitinho, assim, falar bem a verdade, mas é um negócio que eu tenho vontade de fazer e é uma prática boa para ser feita, na verdade. Fala, Pedro. Ô, Costa, seguinte, pode ser uma pergunta meio boba, mas como é que eu consigo aplicar isso pro projeto? Tipo, eu entendi
situação de todo aquele negócio de tração, por exemplo, quando você falou ali dos círculozinhos em volta do objeto, né, que eles vão, por exemplo, se tiver alguma força aplicando em algum local, que eles vão sofrer mais, né? Mas como é que a gente consegue fazer isso na indústria? É uma pergunta mais técnica mesmo, Mano, mais prática. pera, eu acho que eu não entendi. Não, por exemplo, como é que a gente, a malha, no caso a gente refina ali, tipo, a gente vai usar isso mais para simulação ou, por exemplo, quando a gente for fazer algum material, tem algum jeito de você reforçar uma área mais que a outra, Ah, tá, entendi. pela Mano, densidade de coisinhas. assim, tipo, você vai. Esse negócio da malha, para você ver onde vai sofrer mais esforço ou não, tipo, você faz meio que conhecendo o que vai acontecer. Por exemplo, você sabe que você vai ter uma força naquela região lá que eu tinha falado, tem uma força aqui, então meio que você já sabe, assim, tipo, por conhecimento, que você vai ter uma tensão maior nessa região. Você vai entender isso um pouco melhor quando você tiver RM, eu acho. Mas é um negócio que, tipo, é bem intuitivo, assim, né? Daí, o negócio da malha ser mais refinada aqui é para a gente ter resultados melhores, para a gente entender melhor o que vai acontecer. Agora, se a gente está com uma malha boa e a gente vê que aqui está tendo uma tensão muito alta ainda assim, daí a gente parte para essa parte de fazer um reforço, ou falar lá, a gente não vai poder ter uma força tão grande aqui. Uns negócios assim, entendeu? Eu não sei se foi Entendi. exatamente isso a sua pergunta. É que eu tava pensando mais na construção do material, sabe? Então, a construção da malha, ela é mais voltada para visualização, não para a gente colocar o que faz no material diretamente. Isso, a malha é para a gente ter bons resultados. Tipo, a malha não está influenciando nada no que vai acontecer com o material pronto. A gente só vai ter uma visualização melhor gráfica do que do resultado analítico, né? Então, tipo, essa região aqui, provavelmente aqui de cima, eu vou ter uma visualização pior do que vai ter aqui embaixo. Então pode ser que, por exemplo, por eu ter uma malha mais pobre aqui, eu não veja todas as tensões que eu deveria estar vendo aqui. E se eu não estou vendo todas as tensões, pode ser que tenha uma tensão que seja maior que o limite de escoamento, por exemplo. E daí eu mando fabricar essa peça do jeito que está e ela acaba quebrando. Mas se eu fizer tipo com essa malha mais bonitinha que, pá, eu vejo que não tem problema nenhum, ou mesmo se eu vejo que tem algum problema, eu consigo, sei lá, reforçar isso ou impor algumas restrições no projeto, né? Isso aqui. Mas Deu pra entender. é mais complicadinho quando você vai para a prática mesmo. Só que é que, tipo, no Baja é bom simular as coisas porque, tipo, os caras fazem tudo superdimensionado, que eu particularmente acho isso meio burrice. Eu já falei isso lá também, mas tem que ser uns negócios meio reforçados. Então, tipo, tudo que você simula lá funciona, acaba funcionando. Agora, por exemplo, a gente foi simular a fuselagem aqui. Mentira, que a fuselagem ficou meio superdimensionada também. Mas a asa, por exemplo. A asa a gente fez numa. É que a Mário e o Polon acho que não estão aí, né? Mas a asa e a estrutura da asa, as longarinas e as nervuras, assim, a gente fez de um jeito que ficasse mais otimizado, assim. Tipo, a gente fez uma simulação bem legalzinha e a gente ia vendo onde que a gente tinha menos tensão e a gente podia abusar um pouco mais do material, fazer alguns alívios de massa ali. E, tipo, é para isso, basicamente, que você usa a simulação, para você tentar entender teu produto antes de você fabricar ele. Ou você tem um produto que quer otimizar ele. E você acaba usando isso. E então, traduzindo para o projeto, para a tua área de estruturas, vocês têm que fazer o trem de pouso. Não é o trem de pouso que está faltando agora. O que está faltando é a empenagem, né? Vocês vão lá fazer a empenagem. Nas regiões que você sabe que vai ter mais esforço na empenagem lá, é bom ter uma malha mais refinadinha, bonitinha, assim,
saber direitinho onde são aplicadas as forças, onde que a gente faz uma boa representação dos nossos suportes fixos, para a gente pegar esse estudo que vocês vão fazer da empenagem e a gente não ter uma garantia, que é muito difícil você ter garantia de algo simulando assim só, né? Mas para você ter uma representação melhor do que vai ter na realidade, para você poder reduzir ao máximo o peso dessa empenagem. Porque quanto menos peso a gente tiver, mais peso a gente consegue carregar de carga paga. E, consequentemente, mais bem colocado a gente vai ficar na competição. Entendeu? Entendi. Valeu. É nóis. Eu acho que de malha é mais ou menos isso. Alguém tem alguma pergunta aí sobre isso? Mano, aqui foi tranquilo, deu pra fazer tudo certinho, viu? Funcionou belezinha as coisas aqui. Quem fez aí, então, não fecha. Eu vou usar essa malha mesmo, apesar de não estar